Confesso que eu estou bastante abalado com essa história da menina, que a gente viu a história ontem, está se desenrolando hoje, o negócio é complicadíssimo. Mas eu quero comentar aqui um fato da semana passada e que foi a primeira vez, desde que eu acompanho, na verdade, né, essa questão eleitoral do Bolsonaro, desde 2017, depois com a eleição e depois com a vitória dele, foi a primeira vez que eu vi um desespero generalizado entre um segmento da população brasileira. Porque isso é uma pesquisa do Datafolha indicando que durante a pandemia, com quase 107 mil mortos agora pelo coronavírus, com a crise econômica que se aproxima, com perda de trabalhos, com pessoas agora em casa, com esse caos de um país que não soube lidar com a pandemia, graças à ineficácia, à incompetência do presidente. Mesmo assim, apesar de tudo isso, apesar do caos instaurado, a popularidade do Bolsonaro aumentou nesse período, segundo o Datafolha, como eu disse. E quanto essas pessoas, né, da oposição política, pessoas que ainda se agarravam ao fio de esperança, né? Olha só, agora, dada a circunstância, ele vai se tornar impopular e isso pode levar a uma queda dele, né? Apesar de todas as manobras também do Bolsonaro, ele está se agarrando ao poder agora, está compactuando com o Centrão, está ampliando, na verdade, o pacto com o Centrão que ele já fazia anteriormente, está se aproximando do Temer, ou seja, ele tem feito todas as articulações mais tradicionais possíveis para se manter no poder. Mas ainda havia para muita gente aquele fiozinho de esperança de que ele podia se desintegrar, se desidratar e assim isso levasse à queda do Bolsonaro. Então vem essa pesquisa e joga esse balde de água fria nas pessoas e muita gente, como eu disse, pessoas que estavam otimistas ainda, né? A gente vai conseguir reverter esse cenário, próxima eleição de tiro o Bolsonaro, de repente essas pessoas desabaram e caíram no completo desespero, caíram na completa descrença. Não tem solução mais, acabou, estamos ferrados, acabou. Agora é isso, futuro é isso. Bolsonaro se reelegendo, depois Eduardo Bolsonaro ganhando a presidência, depois a Laura Bolsonaro. Acabou. Então vamos à primeira coisa, né? O primeiro detalhe. Ontem eu publiquei aqui uma conversa que eu tive com o Flávio Dino, governador do Maranhão, e ele fala sobre isso, na verdade, né? A conversa foi gravada antes dessa pesquisa, mas ele vem e responde a isso, de certo modo, né? Ele diz aqui, segundo a leitura dele do cenário, que, na verdade, isso ainda reflete, né? Essa popularidade do Bolsonaro, esse aumento da aprovação do governo dele, reflete uma série de medidas tomadas não pelo Bolsonaro, mas que vão na conta do Bolsonaro. Então, por exemplo, a renda básica emergencial, que foi dada para milhões de brasileiros, R$600 ou 1.200 para chefes de família, e isso foi dado, e muita gente, bem, quem não acompanha a notícia, quem não está realmente informada, associa esse dinheiro a alguma medida do Bolsonaro. Então, são pessoas que, de fato, não estão antenadas, não estão sintonizadas. E isso não é coisa apenas de ignorante, não. Isso não é apenas coisa de burro, não. Isso é coisa de pessoas que não estão sintonizadas mesmo. Eu vi gente, sinceramente, eu vi gente falando que, pensando em outro cenário, né, em outro contexto, que votaria no Trump porque ele deu $1.000 para as pessoas. Então, é uma resposta. É um estímulo e esse estímulo gera uma resposta. Muita gente, milhões de brasileiros, de fato, estão agora se sentindo gratas porque, entre aspas, aqui o governo deu dinheiro para elas. Então, segundo o Flávio Dino, esse tipo de reação, esse tipo de resposta ao estímulo é transitório. Vão passar alguns meses, vai cair de novo a popularidade dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu já falei isso aqui em vários momentos diferentes, né, tanto na campanha eleitoral quanto depois da campanha eleitoral, com outras pesquisas de aprovação, que essas pesquisas, que esse tipo de dado é um retrato de um momento. Então, por exemplo, você vai lá, você está feliz e daí você tira uma foto e você parece com um sorrisão na foto, né? Isso é um retrato de um momento. E de repente, em outras circunstâncias, você está triste, tira uma foto, isso é um outro retrato. A pesquisa feita com o eleitor, com a população, é um retrato de um momento específico. Então, nesse momento específico, e aqui a gente volta ao Flávio Dino também, e a outros analistas que estão falando sobre isso, nesse momento específico, ainda não caiu a ficha para a população, ainda não caiu a ficha para os brasileiros. Você está num momento de falsa alegria, talvez. O fato é que é imprevisível, na verdade. Tudo vai depender de uma série de conjunturas, de uma série de coisas, de processos que vão se dar depois disso aqui. Então agora, no meio da pandemia, é difícil ter clareza do que vai acontecer. Quando passar a pandemia, quando vier a consequência econômica disso, que virá, a conta vai vir. E não apenas para o Brasil, vai vir para o mundo inteiro. A conta, as consequências da pandemia, as consequências do lockdown, as consequências do não fazer o lockdown, elas vão vir para todos os países.
Aqui na Espanha a gente percebe já isso. Eu tenho visto agora, a gente tem saído de casa, a gente já está mais ou menos normal aqui o negócio, né? A gente sai com máscara, tudo, mas está mais ou menos normal as coisas. A gente tem visto muito comércio fechado. Isso já é consequência, isso já é decorrente da pandemia. Então isso vai impactar muitos países. Certamente nos Estados Unidos, por exemplo, pensando agora que é ano eleitoral, a crise econômica que virá e os milhões e milhões de desempregados nos Estados Unidos, isso vai impactar certamente na campanha eleitoral do Trump. Se fizerem uma pesquisa agora com o Trump, e ele está agora perdendo, pesquisa de intenção de voto, ele perde para o Joe Biden por vários pontos, nesse retrato em particular agora, tirado nesse momento, o cenário é sombrio para o Trump. Tem grandes chances, nesse momento particular, se fosse hoje a eleição, que ele não se reelegesse. Mas daqui a alguns meses, quando de fato ocorrer a eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é impossível prever o que vai acontecer em 2022, por exemplo, quando houver uma nova eleição. O Bolsonaro vai se reeleger ou não. É impossível prever. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Pode ser que ele se reeleja. Essa é uma possibilidade. Isso é, sabe, algo real. Mas se isso vai acontecer ou não, são outros 500. Então tem muito chão pela frente. O que me assusta mais, na verdade, não é que nesse momento em particular tenha subido um pouco a aprovação do Bolsonaro. A minha preocupação real, e já vem de muito tempo, é que ele tenha uma base sólida, um núcleo cristalizado de 30% do eleitorado. Isso é que é assustador. Porque embora isso não seja suficiente para ele vencer a eleição, é certamente o suficiente para criar o mesmo tipo de onda que criou na primeira eleição. E outra coisa que assusta, e isso também é muito mais profundo, na verdade, do que essas subidas momentâneas de popularidade, é a base digital que eles possuem. É a imensa rede digital, é a imensa rede de fake news, é a vasta estrutura de influenciadores, de grupos de WhatsApp, de, sabe, páginas bolsonaristas no WhatsApp, de canais conservadores, essa vasta rede que vai continuar distorcendo a percepção das pessoas. Porque aqui tem a ver com a questão de percepção, acima de tudo. Eu já falei várias vezes sobre isso para vocês também, que política não é um jogo racional. As pessoas não votam num candidato porque parece ser o mais sensato, o mais prudente, o mais inteligente, o que mais compreende o Brasil. As pessoas votam com as tripas. Elas votam com, sabe, a emoção. Se alguém vai lá, como fez o Bolsonaro, e canaliza o medo dessas pessoas, canaliza o ódio dessas pessoas, essa é uma força muito poderosa. E muitos políticos pelo mundo compreenderam isso. Como usar o medo, a raiva das pessoas como fator eleitoral. Políticos compreenderam isso já nos anos 20, os fascistas fizeram isso. E compreendem hoje também. Então, o que assusta no Bolsonaro, o que assusta no bolsonarismo também, que é um outro processo maior do que o Bolsonaro até, não é esse tipo de aprovação súbita dele, ou momentânea. O que assusta é a base fixa, porque aqui estão as forças destrutivas que foram despertadas. E é isso que tem que ser confrontado, é isso que tem que ser resgatado, na verdade. São essas pessoas que, por qualquer razão que seja, migraram para esse campo neofascista, entender essas pessoas e tentar salvar pelo menos algumas. Tentar pelo menos minar essa base sólida. E por outro lado, e aqui você vê o esforço de outros grupos, formar essa tal frente ampla de oposição, que não é uma oposição simplesmente política, não é simplesmente uma oposição ao Bolsonaro, mas é uma oposição à barbárie. É uma frente ampla em defesa de direitos civilizatórios. E esse é o verdadeiro embate. Quando a gente vê, por exemplo, essa história da menina de 10 anos aí, o que está por trás disso, desses grupos que vão na frente do hospital insultar os médicos, é um embate civilizatório. É um mundo moderno, é um mundo para frente, é um mundo de razão, é um projeto iluminista, se a gente for pensar, contra um modelo retrógrado, contra um modelo de atraso, contra um modelo de, sabe, perda de direitos, contra um modelo da era do bronze, de apedrejar adúlteras. Essa é a diferença. Então, assim, por mais que eu veja as pessoas desesperadas, e certamente há poucas coisas, há poucos elementos para a gente poder se agarrar aqui para ter algum tipo de fio de esperança, a gente tem que pensar que esse tipo de coisa da semana passada, que essa subida na aprovação, não quer dizer muita coisa no cenário mais amplo. De fato é um retrato. Alguém pegou a câmera fotográfica e fotografou o Brasil naquele momento. Mas daqui 2 anos são outros elementos que vão estar em jogo. É outro retrato que vai surgir. Talvez nós tenhamos crescido um pouco nesse período e compreendido o que pode ser feito. Porque essa é a grande dúvida, na verdade, né? Como se infiltrar nesse núcleo duro e dinamitá-lo. Encontrar um elemento para resgatar as pessoas. O jogo não acabou ainda. E essa é a questão. Ele nunca acaba.
Sempre vem uma outra coisa depois. Bem, eu quero saber o que você pensa sobre essa pesquisa da semana passada, né, que indicava um aumento da aprovação do Bolsonaro, se isso te assustou, se isso te surpreendeu, se isso causou um desespero em você, como eu vi muita gente, como eu mencionei aqui, muita gente realmente, sabe, desnorteada. As pessoas estavam perdidas mesmo. E o que poderia ser feito nesse sentido de desmontar essa rede imensa e vasta e sofisticada que eles estruturaram na internet principalmente, é uma rede digital deles de desinformação e de destruição de reputação das pessoas, de perseguição de opositores, é uma rede muito complexa. Como confrontar isso? Porque nós estamos isolados aqui, né? Então a gente vem aqui e se comunica com vocês. Não existe nada parecido na oposição. Então como enfrentar isso e como resgatar as pessoas, né? É possível resgatar as pessoas que estão agora afiliadas ao neofascismo. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, torne um membro aqui para dar um apoio também e confira meu livro que está na Amazon, na editora e nas livrarias. Tem a tradução francesa e tem agora, hoje, lançamento em italiano. A tradução italiana que é La mia specialità è uccidere. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê por aí. Tchau!